Desliguei. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado aí pela presença de todos. Doutor Damasceno, por favor, com a palavra aí para a gente lidar então com essas novidades tuas aí. Boa apresentação, obrigado. Muito bem, vamos avante. Nós tivemos semana passada, na segunda-feira, a presença do Raul, que nos apresentou a proposta, basicamente a PEC 110, conforme eu vinha sempre dizendo, e ele confirmou, é uma proposta de emenda à Constituição que teve início no ano de 2004, ou seja, há 16 anos. E ele lida com essa proposta, ele foi o relator. Posteriormente, a proposta foi reativada e ele voltou à relatoria. No governo da Dilma Rousseff, essa proposta deu uma tramitada novamente, parou novamente. Já no governo do Michel Temer, o Raul, pegou a proposta e andou bastante com ela, inclusive viajou o Brasil quase todo, fez todas as reuniões, passou por todas as comissões na Câmara. Mas quando esse novo grupo assumiu, o Rodrigo Maia mandou, conforme ele mesmo confirmou, deixar de lado a proposta 110 e adotou a proposta do Rossi e do API, que é exatamente um pouco diferente da dele. Então, veio a PEC 45. A dele foi adotada pelo Senado Federal, tanto que tem 66 senadores assinando a PEC, que recebeu o número de 110 e que tramita desde 2004, melhor dizendo. Eu sempre defendi a PEC 110 porque ela simplifica bastante e já nos dá uma visão do que seria o novo sistema tributário nacional com a sua aprovação. Enquanto que a PEC 45, ela traz alguns detalhes menores e embora tenha muitos pontos de convergência, ela não atende aos específicos da 110. Mas conforme o andar da carruagem, e eu estou dando essa premissa, porém é o último assunto que nós vamos falar hoje, talvez ele se transforme na PEC 155, conforme brincou o Raul na segunda-feira passada, que é o somatório da PEC 110 com a PEC 45. Mas hoje nós vamos comentar uma quarta PEC que está tramitando, porque tem a PEC 45 na Câmara Federal, tem a PEC 128 também na Câmara Federal, tem a PEC 110 no Senado Federal, e agora, este ano, entrou a PEC número 7. É a PEC número 7 de 2020. Então, vamos comentar um pouquinho, para a gente ter um panorama geral. Mas, inicialmente, nós temos 3 assuntos principais hoje. Um é a questão do PRONAMP para os profissionais liberais. 2, a proposta, a CBS, como ela está tramitando. E 3, essa questão da PEC número 7. Então, nós vamos dar início à nossa apresentação nesses resumos que vocês vão ver na tela agora. Então, está aí o tema que nós vamos avançar hoje. Deixa eu ver se eu consigo dar um espaço. Então, veja aí, PRONAMP para representante comercial pessoa física, nova proposta de reforma tributária, extingue ICMS, IPI, PIS, PASEP, COFINS, ISS, IPVA, ITM, CD, ITR, IPTU, contribuição social sobre o lucro, imposto sobre exportações, INSS sobre folha, salário, educação, CID, que é a Comissão de Intervenção no Domínio Econômico, as contribuições para o Sistema S. Então, ela extingue tudo isso aí. E o terceiro item, os caminhos já percorridos pela CBS. Nós vamos analisar aqui uma proposta que tem da própria OAB, modificando o projeto de lei do governo, do Poder Executivo, que está tramitando só para a extinção do PIS e da COFINS e a criação da contribuição sobre operações com bens e serviços. Então, vamos avançar. Tem som? Não, não tem som. Toda vida eu esqueço. Toda vida eu esqueço. Está sem som.
Simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Temos o microfone transmitindo um passo. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. Mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Máxima Tech, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. Eu pediria que desligasse o microfone. Ok. Então, Pronamp para representante comercial, pessoa física. Nós colocamos essa categoria porque ela tem muita importância para a distribuição, para o setor atacadista, principalmente, porque o número de representantes comerciais, pessoa física e pessoa jurídica, é bem elevado no setor. E, então, foi apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Podemos, aqui do estado do Ceará, um projeto de lei que recebeu o número 2424, já agora de 2020. Esse projeto tramitou com uma certa velocidade, e se transformou, já se transformou, aguardando, aliás, ele já foi aprovado pelo Congresso Nacional e está só aguardando ser transformado em lei. Ele estende o Pronamp para os profissionais liberais que atuem como pessoa física. Nós já temos o Pronamp, que é aquele programa de financiamento das micro e pequena empresa, e a ideia foi também beneficiar os profissionais liberais de uma forma geral, que esses que são considerados como tais, e a lei trouxe uma amplitude sobre a definição do que é profissional liberal, que o profissional liberal é aquele que exerce uma profissão regulamentada. Então, ele acrescentou o artigo 3A à lei, dizendo o seguinte: os profissionais liberais, entendidos para fins específicos da lei, aquelas pessoas físicas que exercem por conta própria atividade econômica com fins lucrativos, tanto de nível técnico quanto de nível superior. Então, essas pessoas poderão contratar o Pronamp. Foi esse o texto que foi aprovado. A taxa de juros anual máxima é igual a Selic. Vocês sabem que a outra é Selic mais 1,25, né? O Pronamp para a empresa. O Pronamp para profissional liberal é a Selic, que agora está em 2%, né? Mais 5%, isso tudo ao ano. Então, a Selic estaria 2%, mais 5%, daria 7% o juro anual. O prazo também é de 36 meses, sendo 8 meses de carência e 28 meses para pagar. Então, no total de 3 anos para a liquidação, passando 8 meses sem pagamento. O valor a que o profissional poderá pegar junto ao banco é de 50% do rendimento anual, com o limite de R$100 mil. Então, ele pegou o rendimento anual dele, que está declarado no seu imposto de renda, e com isso ele pode pedir até 50%, com esse valor sendo limitado a R$100 mil o empréstimo. Ele não pode ter participação, ele não pode ter... Eu vou só dar uma paradinha aqui para eu ver se eu consigo... Tem um microfone que está dando microfonia. Eu acho que agora vai. Pois bem, então o profissional liberal, se ele tiver participação em qualquer pessoa jurídica, ele não pode se beneficiar dessa adesão.
Também a garantia é pessoal, não precisa da garantia patrimonial, e também tem pelo fundo, que é o Fundo Garantidor de Operações, que é administrado pelo Banco do Brasil. Então, a garantia, o dinheiro vai estar disponível também nos principais bancos nacionais, já que a taxa o juro é um pouco mais alto, acreditamos que os bancos privados vão ter interesse, já que no Pronamp o banco privado só entrou quando o dinheiro tinha acabado. Então, deixou a Caixa Econômica primeiro, depois entrou o Banco do Brasil, depois entrou o Itaú, então em 24 horas o seu dinheiro já tinha acabado. Então, assim ficaram só os bancos, praticamente os bancos públicos. Mas nessa aqui, em virtude da taxa de juros ser um pouco mais alta, em vez de 1,25 é de 5%, acreditamos que os bancos públicos, os privados também terão interesse. O histórico. Então, o relator lá no Senado foi o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Na Câmara foi o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia. E o texto aprovado foi o texto do senador Omar Aziz, porque o projeto que foi do senador cearense, do Girão, ele trazia umas atecnias que foram só corrigidas, adequadas, e aumentado os valores e diminuído também o juro que seria aplicado. Então, o substitutivo do senador Omar Aziz foi aprovado no Senado Federal, e eu coloquei isso aqui porque alguns deputados andaram divulgando que tinham conseguido colocar o nome dos representantes comerciais como beneficiário. E isso não aconteceu, embora tenha tido uma certa tentativa. Por exemplo, aqui no Ceará nós tivemos um deputado que apresentou duas propostas, uma para acrescentar especificamente o nome do representante comercial e outra para apresentar dos agentes de turismo. Teve outro que apresentou para os taxistas. E teve outro que era para outra categoria que já não foi do Ceará. Quando chegou na Câmara Federal, o relator na Câmara, o deputado João Roma, não acolheu nenhuma, inclusive baseada em parecer, porque se é profissional liberal, técnico ou de curso superior, todos esses pessoa física que exerce atividade com fins econômicos e que seja basicamente de uma profissão regulamentada, o representante comercial já estaria beneficiário dessa linha de crédito. Então, não precisa dizer representante comercial. Questão dos representantes comerciais, então, os advogados, os contadores, todo aquele que, como pessoa física, exerce uma profissão com fim econômico. Então, não houve, lá na Câmara Federal, não foi acolhida nenhuma proposta. O texto que foi aprovado e que está com o presidente da República aguardando sanção é o texto que veio lá do senador Omar Aziz, ou seja, é o texto que veio já do Senado. Depois disso, não teve. Então, não dizer, eu fiz isso porque, na verdade, não adianta querer ganhar vantagem em cima do trabalho de outro, embora a tentativa tenha acontecido. Esse é o resumo do Pronamp para o representante comercial extensivo a todos os profissionais liberais, pessoas físicas que exerçam atividade econômica, principalmente as atividades regulamentadas. Bom, contribuição social sobre operações com bens e serviços, que é a CBS, que é o projeto do governo federal. O projeto do governo federal também recebeu uma proposta da OAB beneficiando os profissionais liberais. Nós sabemos que os profissionais liberais, que hoje pagam 3 e pouco por cento de PIS e COFINS, vai aumentar para 12%, sendo pessoa jurídica como contribuinte. E as pessoas físicas não pagam, mas porque estão em outra tabela. Então, as pessoas jurídicas formadas por profissionais liberais, novamente, contadores, representantes comerciais, advogados, médicos, esses profissionais liberais que têm profissão regulamentada. Então, o que a OAB propôs? Que haja uma melhor redação no que diz respeito ao crédito financeiro. Porque está dito lá que vai se creditar da CBS destacada da nota fiscal de aquisição de bens e serviços. Porém, tem diversos insumos que nem são bens e nem são serviços. A exemplo de um software. O software não é um bem
e, ao mesmo tempo, não é um serviço. Então, para que haja maior clareza no texto, a OAB propôs um texto bem claro, abrangendo todos os insumos possíveis que sejam adquiridos e que haja obrigatoriedade do destaque da CBS na nota fiscal de aquisição. E propôs um escalonamento em 6 anos, para que isso entrasse em vigor. Então, hoje nós estamos com 3,65. Ele está propondo que vá para 4,5% em 2021, para 6%, mais 1,5% em 2022, para 7,5% em 2023, 9% em 2024, 10,5% em 2025 e em 12%, chegaria ao final, em 2027. Adotando-se o regime de caixa. O que é isso? Hoje nós temos nas empresas o regime de faturamento. Então, você é sobre o faturamento. Se você recebeu ou não recebeu o valor daquela fatura, o tributo está gerado e nasce a obrigação de pagar. Então, para essas empresas formadas por profissionais liberais que hoje já são tributados ou pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, eles trabalham com regime de caixa. O regime de caixa não é o regime de emissão, é o dinheiro que entra no caixa e é contabilizado como entrada. Embora, quando você emite a nota fiscal e se ela não é recebida, essa nota fiscal já gere o tributo. Então, é preciso que haja um melhor esclarecimento para a questão do regime de caixa. Porque o regime de caixa significa valor recebido. Acontece que quando você gera a nota fiscal eletrônica, você já gera também, hoje, a obrigação. Lembrando que todos esses profissionais que já estão no Simples Nacional, e mais de 60% dos profissionais liberais estão com as suas empresas no Simples Nacional, eles não serão atingidos. Então, a CBS não muda em relação a eles, continua no Simples, com o mesmo percentual, tendo somente que destacar na nota fiscal a CBS, que vem substituindo o PIS e a COFINS, para efeito de crédito do tomador de serviço. Aqui cabe um pouco de discussão, porque a OAB teve esse cuidado, que eu vou já comentar. Por exemplo, nós estamos vendo aqui, excluir perdas por inadimplência. Isso é uma proposta que a PEC 45 e a PEC 110 já teriam a previsão de os tributos, você poder excluir da base de cálculo do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o valor oriundo da inadimplência. Se lá na frente você conseguir receber esse valor, você novamente traria ele para a tributação, apresentaria para a tributação. Assim também a OAB está propondo para a CBS, que está se vendo que está correndo bastante, para ser aprovado quase que imediatamente. Então, excluir a inadimplência da CBS, nascendo um crédito de compensação, e se lá na frente esse valor for recebido, ele é levado novamente à tributação da CBS. Agora, vejam bem um ponto muito importante. Repasse compulsório para os contratos vigentes, né? Para o contrato vigente, para os contratos vigentes. E o que quer dizer isso? Você hoje tem um contrato com o valor de um serviço a ser prestado baseado num custo então existente. Com a implementação da CBS, se for mesmo 12%, esse custo vai aumentar em mais de 8%, porque é o que a CBS representaria de aumento, de 3,65 para 12%. Então, dá 8,35. Então, seria esse custo imediato. Só que tem um detalhe. Hoje, você paga 3,65 de PIS e COFINS e não gera crédito nenhum para o tomador de serviço. Quando você pagar os 12%, vai destacar 12% e vai gerar crédito para o tomador de serviço de 12%. Então, o tomador de serviço já vai ficar diretamente beneficiado pela mudança da tributação. O que a OAB quer? Que a lei traga dizendo o seguinte, que esse valor, que é um custo que não estava sendo esperado, seja imediatamente repassado como aditivo nos contratos então vigentes, quando entrar em vigor a CBS.
porque não, embora traga um custo, aumento de custo imediato, lá na ponta, esse valor vai ser reduzido porque o tomador de serviço vai poder compensar na sua CBS que irá pagar. Então, geraria crédito. Também está dito que haverá creditamento, por exemplo, na exportação. A empresa que exportar ficará com o crédito do PIS, com o crédito da CBS. E esse crédito poderá ser compensado ou ressarcido através de dinheiro. Então, o que a OAB propôs? Que o prazo de ressarcimento fique claro na lei, com 60 dias, com 90 dias, então, para que haja uma segurança, ou então o credor desse valor, que não compensar e quiser o dinheiro de volta, vai entrar no sistema e pedir esse de volta e vai saber que no prazo de 60 dias, 50 dias, 90 dias, prazo estabelecido em lei, aquele dinheiro estará na sua conta. Então, deixar bem claro mais isso. E ele estende também, na proposta, as isenções para entidades representativas das categorias profissionais ou econômicas. O que é isso? A lei está trazendo uma proposta de isenção para as entidades que trabalham com filantropia, os hospitais filantrópicos, as ONGs, as OCIPs, essas entidades que trabalham com filantropia. Então, está querendo estender isso aí também para entidades que não têm fim lucrativo. A exemplo dos sindicatos, dos conselhos regionais da OAB, dos conselhos regionais dos representantes comerciais, conselhos regionais dos médicos, conselho regional dos contadores, dos administradores e assim por diante. Então, quer expandir essa isenção para as entidades representativas das categorias profissionais ou econômicas. Essas são as propostas da OAB. E nós estamos com essa reforma na seguinte tramitação prevista. E um prazo também de previsão. Vocês estão vendo aí que hoje ela já está lá na comissão mista e passando pela comissão especial, nós estamos falando aqui das PECs, poderá, por um acordo entre eles, que o Raul falou, dentro da previsão de 30 dias ele estar com o texto definitivo para a PEC. Se isso ocorrer, possivelmente a CBS será incorporada às PECs e a CBS não tramitaria separada. Ela deixaria de ser CBS e passaria a ser IBS. Entraria no IBS conforme a proposta 110. Ocorre que o governo não tem interesse que a CBS vá para o IBS, porque se for para o IBS ele é distribuído entre estados e municípios. A CBS não seria distribuída, ficaria só com a União. Então, há esse ponto ainda de falta de convergência na negociação. Mas eles estão prevendo o seguinte, que 30 dias estaria com o texto aprovado e até o final deste ano ainda as PECs estariam aprovadas. Porque a PEC exige 2 aprovações na Câmara e 2 aprovações no Senado, para poder ser nem sancionado. Uma PEC ela é publicada pela presidência do Congresso Nacional, né? E já passa, ela já entra em vigor, sendo exigível dentro do prazo estabelecido pelos princípios constitucionais da anterioridade e dos 90 dias, conforme nós sabemos. Mas como estão querendo criar um IBS, não a CBS, então nós teríamos 2 prazos de antecipação a serem obedecidos. É o prazo da anterioridade, só poderia entrar em vigor no ano de 2021 e obedecido 90 dias da publicação. Então, digamos, se for publicado em dezembro, as PEC ou no sistema tributário entraria em vigor no dia 1º de abril de 2021. Teria de 5 a 10 anos para ser implementados. Por quê? Porque PEC não pode entrar em vigor imediatamente. Ela precisaria de uma lei ordinária, uma outra lei Candi, vamos dizer isso, uma lei ordinária, uma lei Candi do IBS, e que traria esse sistema tributário nacional, nova regulamentação. Então, enquanto isso não acontecesse, ela não poderá entrar. A previsão é que vai entrando devagarzinho o IBS e saindo o ICMS e os outros impostos. Porém, dentro do que a gente tem acompanhado, eu acredito que na discussão do IBS haja uma antecipação para a aprovação da CBS, que é uma contribuição com a extinção do PIS e da COFINS, porque
nós estamos esperando para o mês de agosto, o máximo o mês de setembro, o término do julgamento do Supremo Tribunal Federal da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E isso ocorrendo, o governo precisa dessa receita. Automaticamente, ele poderia cobrar dentro do prazo que ele já estabeleceu de 6 meses, a contribuição social sobre operações, né, com bens e serviços, que é a CBS. Essa é a tramitação que está hoje. A reforma tributária do Príncipe. Tem um I a mais aí. Aliás, o I está fora de lugar, né? Que é Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o homem que ia ser o presidente, ia ser o imperador do Brasil, né? Imperador do Brasil em 1993, e não deu certo. Quando houve aquele plebiscito para a mudança do regime brasileiro. A proposta dele extingue o ICMS, o IPI, o PIS, o PASEP, COFINS, ISS, IPVA, ITN, ICD, ITR, IPTU. Ele acaba todos os impostos e contribuições então existentes, deixando somente as taxas. Certo? O que seriam as taxas? Nós temos, o professor fala que tem 63 tributos no Brasil, outro dia tem 80 e poucos tributos. É porque se você vai tirar um alvará, paga uma taxa. Se você vai tirar um porte de arma, paga uma taxa. Então, para cada serviço que existe à disposição do cidadão, seja municipal, seja estadual, seja federal, você paga uma taxa. Então, não está se falando em se extinguir taxas. Está se falando em extinção de impostos e contribuições. Impostos e contribuições. Ele está propondo aí que seja extinto todos, inclusive as contribuições para o sistema S. Só que na proposta do Príncipe, esse sistema S passaria a ser tratado tal qual está se dando hoje o tratamento à contribuição sindical. Seria uma opção da empresa pagar ou não. Eu tenho certeza, quer ver? Eu vou ver o sorriso de vocês. Eu tenho certeza que todas as empresas querem pagar. Não é, Sandra? Pelo sorriso ele está vendo que é isso. Todo mundo quer pagar. Então, ficaria a opção para pagamento desses 5,8% que nós pagamos hoje para o sistema S. E criar-se-ia um imposto sobre 3 bases distintas. A base consumo, uma base a propriedade e uma base a renda. Aí, como isso iria acontecer? Ele não propõe nome para o imposto. Deixa a critério da União, deixa a critério dos estados, deixa a critério dos municípios a criação dos impostos. Muito bem, sobre consumo. Aí, sobre o consumo, nós teríamos o imposto federal e o imposto estadual. Sobre propriedade, nós teríamos o imposto federal e o imposto estadual ou municipal. E sobre a renda, nós teríamos também o imposto sobre a propriedade, sobre o imposto federal e o imposto estadual. Então, cada um criaria a sua alíquota com a reforma, dando um limite máximo de alíquota. Então, o Estado poderia criar de 1% a 5%, o município de 1% a 5%, a União de 15% a 20%, para dar uma tributação em torno de 25% no máximo. É essa a proposta do Príncipe. Obviamente que essa proposta ainda não foi nomeada nem relator. Então, ela ainda está no nascedor. Mas, como está posta lá, só para que nós tenhamos conhecimento, existe, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai ficar para trás. Assim como ficou, onde chegou antes dela, chegou em 2019, a 128, que não andou absolutamente nada. Vou botar os nossos comerciais, aí voltamos para o debate. Simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. Mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Opa, tudo bem? Máxima Tech, conectando o atacado distribuidor
ao varejo. Simples assim. Muito bem. Quando nós falamos do crédito para a CBS, que a OAB está propondo que haja uma melhor explicação do que geraria crédito, nós estamos defendendo a tese de que também para os profissionais liberais, pessoa física, seja criado um crédito presumido, do jeito que já está sendo previsto no projeto de lei para o pequeno produtor e para outras atividades. Então, que nós, os profissionais liberais que trabalhamos na condição de pessoa física, possamos também gerar um crédito presumido para quem tomar, para que não haja prejuízo na relação profissional liberal pessoa jurídica, profissional liberal pessoa física. Então, como já tem uma previsão, nós estamos defendendo que haja uma mudança nesse sentido para que os profissionais liberais pessoa física possam gerar um crédito presumido para o tomador de serviço. Pronto. Em resumo, eram essas as informações que nós tínhamos para hoje e estamos aqui à disposição para os debates. Muito bem, obrigado pela explanação, pela exposição das novidades. Eu gostaria, então, de convidar todos aí que tiverem as suas dúvidas, que se manifestem. Vamos trocar aí umas figurinhas aí com o doutor Damasceno. Fiquem à vontade. Bom, pelo que nós estamos... Damasceno, Oi. a maior parte dos representantes comerciais hoje são pessoas jurídicas. Então, ele não tem o Pronamp lá, não teria para os representantes com empresa jurídica. O Pronamp para pessoa jurídica já está em vigor, foi o primeiro momento. O pessoal, os representantes comerciais, as pessoas jurídicas de qualquer natureza foram os primeiros beneficiários do Pronamp. Agora que ele está sendo... Veja bem, a primeira linha do dinheiro do Pronamp acabou logo com as médias empresas. Deu pouco para a pequena empresa. Aí veio mais outro abastecimento de dinheiro. Esse dinheiro ficou no mercado, foi atendido. Agora está vindo um reforço bem grande da sobra do dinheiro que era para a folha salarial, que ninguém praticamente pegou. Então, como o pessoal não quis para pagamento da folha salarial, esse dinheiro sobrou. Está vindo para o Pronamp, com essa condição aí agora, você vai ser emprestado, ele está vindo para o Pronamp e para outro empréstimo, que é com garantia de imóvel, não é? Esse não vai interessar a ninguém. Quem é que quer dar o seu imóvel e se atrasar alguma coisa, perdeu o seu patrimônio. Então, ninguém quer. Mas esse dinheiro, uma boa parte, vem novamente fortalecer o Pronamp, que foi a linha de crédito que mais deu certo, e só que para a pessoa física é a Selic mais 5%, e para a pessoa jurídica é a Selic mais 1,25%. Pronto, é essa a diferença. Okay. E está vindo mais outra linha de crédito, Paulo. Para quem não tem, digamos, é mais informal, mas tem cartão de crédito, aquela maquininha. Então, eles vão pegar o que você passou na maquininha e lhe abrir crédito de 30% sobre o seu faturamento da maquininha. Por exemplo, revendedor Natura, revendedor da Avon, né? Aquele pessoal que vende, aí ele comprova que teve aquele faturamento, mas não precisou declarar porque é substituído, né, na fonte. Então, esse pessoal, com o extrato da maquininha, vai ter a prova do seu faturamento de 2019 e tem direito a 30% também nessa linha de crédito, que é um Pronampzinho especial. Mas o Pronamp para a pessoa jurídica está desde o início, desde o mês de junho. Ok, muito obrigado. Muito bem. Algum questionamento mais? Queria conversar um pouco sobre isso. Você está falando pessoa física. Você tem ideia se já tem banco, sem ser banco público, já autorizado, enfim, ou já operando essa novidade, ou é só Caixa Econômica por enquanto? Nenhum. Está aguardando sanção presidencial.
O projeto foi aprovado, está lá na Presidência da República aguardando sanção. Então, ainda não é lei. Certo? Tá. Então, a situação ainda é essa. Está sendo aguardada porque também, quando libera isso aí, é preciso que haja uma outra MP que seja aprovada para poder haver a destinação, o dinheiro sair de uma conta gráfica e passar para outra conta gráfica, que não está feita ainda. Tá. Feito? Tá. É muito Doutor, burocrático, né? Muita burocracia, deixa eu né? dar É muito lenta as coisas, né? perguntar uma... João, só um minutinho, a Cristina está falando. Pois não, Pode Cristina? falar, Cris. Eu só fiz um comentário, como as coisas é devagar, é muito lento, é muito burocrático, e vai, e vai. Quando chega, o cidadão já morreu, a empresa então já acabou, infelizmente. A culpa é do Verdade. Martinho da Vila. Deixa a vida me levar. Não, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Vai que é melhor. Você viu, Sim, doutor, João. que essa coisa do profissional liberal, com esse imposto que eles querem começar isso na taxa de 4,5%, vai chegar a 12% em 2027, é isso, né? Exato. Mas aí isso vai ficar na realidade, até um certo ano você consegue ir recolhendo, depois isso fica inviável, né? Porque se recolher 12% no total, tá certo que hoje o imposto chega até um pouco mais, se não for microempresa, né? Mas para chegar nesse valor, ele chegar a 12% em 2027, inviabiliza mais do que da metade, né? João, pior não é isso não, porque não é só isso aí é só uma contribuição. Imposto de renda continua, Então, isso contribuição que eu tô falando. social sobre lucro continua, contribuição previdenciária continua. Então, isso aí é para levar para mais de 30% a tributação, que hoje está em 35%. Entendeu? Essas pessoas estão pagando quase mais de 30% já. Então, a questão é o seguinte, é que haja, e se por acaso for aprovado, eu não digo nem o escalonamento, porque a briga é para que não seja aprovado esse aumento, que haja uma categoria diferenciada. É essa a briga do setor de serviço. Mas vamos que seja aprovado, tem que ter a garantia de que eles vão poder repassar no custo deles. Vão poder repassar para cobrar do tomador de serviço. Porque isso vai gerar crédito para o tomador de serviço. Então, aí, seria um insumo. insumo. Aí a coisa volta na mesma situação de você recolher e fazer conta, e aí complica também do mesmo jeito. Mas você vê o seguinte, quando o projeto foi apresentado, eu até comentei nesse espaço, nós tínhamos o secretário especial lá do Ministério, Domingos Afif, que dizia o seguinte, que ia trabalhar para que a carga tributária não fosse aumentada, aquele negócio todo. A gente diz sempre, não há reforma sem aumento de carga tributária, porque tira de um, põe no outro, mas acaba alguém pagando o pato. Depois ele veio com um discurso dizendo o seguinte, que não pode fazer uma reforma com seletividade. A reforma tem que ser geral para todos. Então, teve o CNPJ, está atuando nesse ramo, é desse jeito. Então, não tem tratamento diferenciado por segmento econômico. Foi isso que ele veio dizer. Exatamente prevenindo para o setor de serviço, que é o setor. Aliás, o setor de serviço, tanto no IBS como na CBS, em todas as propostas que estão em tramitação, o setor de serviço vai sofrer um baque. Ele vai ter aumento de carga tributária. Ele tem que repensar os seus custos para poder repassar para o tomador. Se ele não conseguir repassar, o custo dele fica praticamente inviável. Ressaltando sempre, os que estão no Simples Nacional não tem mudança. Ok? Tá, entendi. Obrigado. Eu estava vendo aqui. Torres, você tem alguma colocação, mestre? Boa tarde a todos. Eu cheguei agora atrasado, estava numa outra reunião e justamente na FEComércio vai ter um debate amanhã sobre a reforma tributária e cheguei aqui agora, você já estava nesse finalmente aí. Eu não peguei
a conversa. Não vou pedir para repetir, que seria deselegante minha parte, chegar atrasado a pedir para repetir, né? Então, mas tudo bem. Mas eu posso lhe dar sucintamente o seguinte, é que houve uma proposta da OAB para a modificação do projeto 3887, que é o projeto da CBS, escalonando para o setor de serviços profissionais liberais, em 6 anos, a chegada aos 12%. Então, iria no ano 2021 para 4,5%, aí 1,5% a cada ano, até chegar aos 12% no ano 2027. E que fosse para os contratos, então vigente na entrada em vigor da CBS, que houvesse automaticamente o direito de repasse para o tomador de serviço, que vai ser crédito para ele, que vai ser crédito. Então, essa é a proposta. Hoje não tem crédito, né? Hoje não tem crédito. Hoje você paga o PIS e a COFINS e não gera crédito. Sim, mas com a ele CBS paga você o quê? vai gerar crédito. Ele paga 5 e poucos por cento, não é isso? 3,65%. 3,65%. Agora, na hora que fizer essa conta de crédito e débito, não vai onerar? Ele onera, mas gera crédito para o tomador de serviço. Okay. Então, a ideia seria, se não mudar o projeto de lei para que houvesse uma certa seletividade entre categorias econômicas e os 12 fosse generalizado para todo mundo, que o tomador de serviço repassasse esse valor para o prestador, para que o prestador pudesse pagar o imposto e gerar crédito para ele. Certo, é essa a proposta, para já deixar claro na lei. É o seguinte, a lei das licitações, a lei 8.666, acho que de 1993, a lei das licitações, ela prevê que, em havendo a mudança da planilha de custo no decorrer do contrato, poderá o contrato ser aditivado. Já tem essa previsão. Então, é o caso assim. Então, quem presta serviço, as empresas terceirizadoras de mão de obra vão sofrer, mas as que prestam serviço, eles excedem mão de obra para órgãos públicos, em virtude da lei, poderá fazer o aditivo sem maior dificuldade, porque é uma prova inconteste de que a planilha de custo na hora da contratação era uma, e na decorrência do contrato passou a ser outra, por força de lei. Assim sendo, ele já ficaria protegido por norma já pré-estabelecida, né, na lei das licitações. É tudo meio muito difícil de você avaliar o andar da carruagem, né? Você primeiro tem que, eu acho que, na hora que começar a funcionar, como vai funcionar, como você vai sentir isso no bolso, como as pessoas vão sentir isso no bolso, entendeu? O certo realmente seria aquele imposto de um imposto único e parava tudo, que seria melhor. Mas dessa forma aí eu acredito assim, que só você estando dentro do processo, sentindo, fazendo a tua conta, que tu vai sentir realmente se vai ser bom ou se vai ser ruim. O imposto único, Torres, é preciso ver qual a base de cálculo, né? Sim. Porque se for partir para todas as operações financeiras que você vai fazer através dos bancos, aí é complicador, que é o modelo da antiga CPMF. Exatamente. Aí é complicador, porque o seu dinheiro sai e o seu dinheiro volta, você paga sobre o mesmo dinheiro 2 vezes. Então, é preciso que haja. Outra coisa, que é quase impossível, porque na previsão disso aí, o pessoal que ganha até 2 salários mínimos não pagaria esse imposto. Aí vamos ver o seguinte, você quando movimenta o dinheiro, você paga, o banco retém. E o governo lhe devolve. Quando? Como? Né? Então, o pequeno, o pobre, ele vai financiar a União. Ele vai pagar imposto para receber depois. É um empréstimo compulsório. Então, isso tudo precisa ser pensado na hora que está se elaborando. A ideia é essa. Como, por exemplo, na PEC 45, os produtos da cesta básica são tributáveis, né? São tributados. Aí, o pessoal que hoje é beneficiário daquele plano social, aqueles planos sociais, das Bolsa Família, Vale Gás, etc., 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 que o governo Bolsonaro quer ampliar como base política, né, como base eleitoral, expandir isso aí, e só não fez ainda porque não sabe de onde tirar o dinheiro não foi aprovado ainda.
embora o Guedes esteja trabalhando bastante nisso, esse pessoal vai pagar o mesmo imposto que paga o rico, porém terá o ressarcimento de 1% em cima dos produtos da cesta básica. Ou seja, vai ter também um empréstimo compulsório para esse pessoal. Mas o que vai acontecer? Todo mundo paga, esse pessoal vai receber essa cota mensalmente de volta, vai ter que comprovar pelos cupons fiscais, aí receber de volta com mais uma propaganda política. Então, eu acho que a reforma ela tem que ser feita de uma forma tal que ninguém saiba quem está pagando o quê e que todos nós saibamos o que estamos pagando, para ninguém ficar de pires na mão esperando devolução de dinheiro de governo estadual, de governo federal, de governo municipal, de órgão Y, de órgão X. Então, eu acho que o texto tem que ficar claro, é o seguinte, produto da cesta básica tem que ter um tratamento já diferenciado para todos. Produto seletivo tem que ter um tratamento diferente por exemplo, o uísque X. Quem vai consumir aquele uísque X vai saber que vai pagar um imposto diferenciado e assim por diante. Né? Mas não é isso que está proposto. Eu gostaria de agradecer ao doutor Damasceno, belíssima, muito bem apresentada, gostei muito da sua apresentação, bem esclarecedora. Agradecer em nome do presidente Sandoval, da ADASP, agradeço a todos os presentes, um beijo no coração, estou indo para outra reunião da ABAD. Segunda-feira teremos fórum de novo? Teremos sim. Tem fórum? Teremos. Estarei aqui, estou gostando muito, parabéns, um beijo Valeu. No coração de todos. Nós, para não concorrermos também, nós vamos quase que encerrar no mesmo horário, para poder todos que estão convidados da outra live possam participar lá. Então, para não haver concorrência. 16 horas. Um beijo, até logo, amigo. Saúde. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem, Sandoval. Bom, Damasceno, mais uma vez, muito obrigado aí pelas suas apresentações. Hoje a gente percebe que tem tanta coisa acontecendo, dá a impressão que a gente tem que abrir um guarda-chuva contra chuva de canivete, né? Porque muita gente tem um tipo de propostas, tem um tipo de proposta, outro vem com outra, e tudo pode acontecer. Hoje que a gente percebe no Congresso Brasileiro, tudo pode acontecer. Então, é muito bem-vindo, todas essas informações são bem-vindas, essas possibilidades são bem-vindas, a gente vai analisando, prestando atenção, e fica torcendo para que seja algo palpável, palatável para todos, né? Onde todos paguem, todos pagando um pouco, não precisa de alguns pagarem muito e outros nada. Então, essa é uma equação complicada, e a gente fica agradecido a você aí que fica juntando essas coisas, trazendo essas novidades, fazendo a gente pensar, fazendo o nosso setor pensar e trazendo essas coisas para nós aí. Eu fico muito grato e vamos segunda-feira conversar mais um pouco o que evolui de tudo isso que está colocado aí, o que evolui e quais são as novidades. Eu agradeço a presença de todos. Vamos tentar... Eu pediria isso, Daval, só mais, antes de encerrar aqui rapidinho, é só lembrar os senhores que está em discussão também a questão do CONFAS, a Lei Complementar número 160 e o convênio CONFAS do ICMS 190, que estabeleceu os incentivos fiscais para a indústria em 15 anos, e termina no ano 2032. E para o comércio, todo e qualquer incentivo terminará no dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, daqui a 2 anos. No meio de uma reforma tributária, você mudar um sistema total, no meio de uma reforma tributária, então é preciso que haja um certo cuidado, porque senão alguns segmentos poderão sair prejudicados e quebrar. Que você vê o seguinte... O Mauro pode até confirmar comigo, Mauro Silva, o atacado do Rio de Janeiro sofreu um baque muito grande, porque o Supremo mandou que o governo cobrasse os 5 anos do setor atacadista, os incentivos fiscais, aquela redução da base de cálculo. Mandou também lá no Espírito Santo, mandou São Paulo também, e o pior é que é o Ministério Público que vai procurar o governador e diz: você tem que cobrar sob pena de responsabilidade. Então, os incentivos fiscais que eram dados dentro de cada estado,
o Supremo estava mandando, julgando inconstitucional, porque não tinha passado pelo CONFAS. E como isso foi homologado, tudo regularizado, para o setor comércio está previsto para terminar dia 31 de dezembro de 2022. E isso traz, no meio de uma discussão sobre reforma tributária, ou seja, é uma reforma dentro da reforma. Então, por uma estabilidade econômica, era preciso que isso fosse mais para frente um pouco. Não é que fosse ao mesmo tempo da indústria, mas que fosse um tempo mais... Pelo menos quando você tem assim, noção do como vai ficar a reforma tributária. Aprovou a reforma tributária, ok. Aí todo mundo já sabe o que vai fazer na sua vida, no planejamento de suas empresas, né? Eu gostaria, doutor, se você pudesse colocar na pauta da reunião de segunda-feira esse assunto, porque ele é relevante, muito relevante com relação ao procedimento agora e o que esperar para frente. Que tem isso baseado em lei já, vou dizer que foi dado esse prazo de 15 anos para as indústrias e 5 anos para o atacado, a gente já sabe, a gente acaba esquecendo disso. Seria bom na sua pauta, se você concorda, e se o pessoal todo concorda, que a gente conversasse um pouco mais sobre isso, devido ao nosso tempo hoje está exaurindo, então, e conversasse um pouquinho a semana sobre isso. Fica no tema, fica um dos itens da próxima segunda-feira, pessoal. Tá bom? Ótimo, ótimo. Então, agradecendo a presença de todos, eu vou dar um bye-bye aqui para que todos possam ir para os seus novos encontros. Obrigado a todos por ter chegado ainda a tempo da gente bater um papinho, muito importante. Nós estamos aí com o Brasil quase todo representado. Antigamente era do, não sei o que, o Chuí, do Iapoque ao Chuí. Iapoque ao Chuí. Agora botar na cidade mais para a ponta assim, não sei mais nem o nome. Mas vamos deixar do Iapoque ao Chuí e vamos à frente. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Valeu. Obrigado. Semana.